isso aí, voltamos com um papo muito interessante. Todos sabemos que agora, ontem de ontem, iniciaram-se as aulas. Por mais que tenha iniciado essas aulas, há muitas reclamações das crianças mediante o rendimento. Não estão rendendo muito nas aulas por causa da visão. Mãe, não estou enxergando direito. Papai, também não estou enxergando e as crianças não estão produzindo. Por isso, nós trouxemos aqui um especialista, doutor Daniel Camelotti, oftalmologista, que vai explicar, vai dar dicas e detalhes para os seus pequeninos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer te receber aqui e nós perguntarmos e tirarmos todas as dúvidas concernentes ao que tem acontecido com as crianças, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Eu até agradeço estar aqui no Sempre Melhor para poder esclarecer a dúvida das mães e para entender melhor quando levar as crianças no oftalmologista, quando fazer o exame, quando perceber que essas crianças precisam ser avaliadas, que necessitam de óculos e saber sempre como detectar essa necessidade. Doutor, quando iniciar o exame de oftalmológico nas crianças? Quando? Eu digo, não eu, os oftalmologistas, a gente vê desde a maternidade, a gente já tem aquele teste do olhinho, que é aquele que a gente precisa ver se o reflexo está normal, o reflexo vermelho. Se existe um reflexo diferente, esbranquiçado, a gente já precisa investigar alguma catarata congênita, alguma opacidade. Então, no primeiro momento, na maternidade, a gente já deve fazer esse exame. O prematuro, mais ainda, o exame mais elaborado, mas a gente precisa fazer um exame até mesmo a partir de 1 ano de idade, mesmo que o paciente não sinta nada, mesmo que a mãe não perceba nada, mesmo não tendo estrabismo, não forçando a visão, é necessário fazer o exame, porque existem algumas alterações, como a ambliopia, que seria o olho preguiçoso, que ela pode ter o estrabismo em um olho ou um grau muito alto em um olho e o outro não tem nada. Então a criança não vai perceber nada, a mãe não vai perceber nada e você precisa estimular essa visão até os 7 anos. Passando óculos, fazendo tampão. Então, mesmo que ele não apresente nada e a mãe não perceba nada, mesmo não estando indo para a escola, que agora são as voltas às aulas, mas a gente precisa fazer esse exame desde a maternidade, passando no primeiro ano e anualmente passar com o oftalmologista, mesmo que não tenha alguma alteração ou reclamação da criança. Então, só como observação aqui de tudo que você está falando, já fica a dica para todas as mães que estão aí com seus recém-nascidos, completaram agora seu 1 aninho, 2 aninhos. Quem tem que estar preocupada com isso são os pais. Certo. Porque até então a criança, ela vai se queixar, nem fala direito ainda com 1 ano, e com 2 anos ela vai se queixar de outro tipo de dores que você não sabe ainda. Então cabe ao pai e à mãe que está atento aqui ao nosso programa e está ligado, né, no pediatra, no oftalmologista, para poder estar levando o seu filho para poder está fazendo esse tipo de exame e tratamento, não é isso, doutor? Sim, o exame de rotina é importante. O pediatra, em muitos casos, encaminham para nós oftalmologistas, oftalmopediatras, para fazer um exame de rotina, para detectar qualquer alteração, até mesmo, é raridade, mas tumores oculares entre 2 e 5 anos de idade podem acontecer. Caramba, os pais não perceberem, não ter alteração visíveis, que pode ser esse reflexo alterado do olho, um estrabismo, um desvio, mas no início não teria nada. Então, a avaliação, a dilatação do olho é importante mesmo sem detectar nada, porque toda uma doença diagnosticada precocemente vai permitir um tratamento que seja mais eficiente, com certeza. E doutor Daniel, quais seriam os sintomas que seriam os causadores, né, que fazem com que as crianças venham sentir essa dificuldade na visão? Principalmente na volta às aulas, o que acontece? Quando a criança que já está sendo alfabetizada precisa usar a lousa, então essa criança vai começar a apresentar aquela dificuldade de enxergar de longe, então ela começa a franzir a testa para enxergar, porque ela acaba fazendo automaticamente uma coisa chamada buraco estenopeico. Você fazendo um buraquinho para enxergar, faz com que os raios converjam certinho naquela região e consegue enxergar melhor. Então existe essa malandragem da criança de conseguir enxergar melhor, tendo o grau para longe. Então ela vai apertar, vai sentir dor de cabeça no final do dia, porque ela vai forçar para enxergar, uma acomodação maior. O olho pode se apresentar mais vermelho. O míope, que seria a dificuldade de longe, ele vai se interessar mais pela leitura. Já o hipermétrope vai se interessar mais pela visão de longe. Então, dependendo do grau de cada criança, pode acontecer um interesse maior em brincar com os amigos na rua, o interesse pelo longe, ou então aquela criança com uma miopia mais alta, o interesse maior em ler, ver celular. Então, tem todos esses cuidados de perceber esses sinais
que a criança pode apresentar. Os professores podem mostrar isso para a mãe, como a mãe também pode apresentar isso para o oftalmologista. E tem até mesmo um alerta que tem algumas escolas que tem esse computadores, né? E tem tablet, não sei se você ciente disso, tem alguma escola que tem tablet e tem computador. E algumas crianças ficam no tablet e também no computador dentro da escola e chega em casa... Vai descansar no computador Vai também. descansar no computador de novo e também no celular. Sim. Qual que seria a palavra de despertamento que você daria agora para todos os pais para que os pudesse tirar, amenizar? Lógico que a tela o brilho da tela do celular, os pais já tiram. Sim. Mas qual que seria a administração que o pai teria que ter os seus filhos mediante a isso? O mais importante de entender é que a acomodação da musculatura ocular, porque a musculatura ocular para enxergar de perto, ela contrai. Sim. E para longe ela relaxa. Aquele movimento que a criança faz com a musculatura para enxergar de perto vai contrair e acomodar por muito tempo. Então, a leitura prolongada em celular, computador, faz com que ela acomode mais e existem estudos mostrando que essa acomodação excessiva pode influenciar no aumento do grau, principalmente da miopia, até os 7 anos de idade. Então, por isso, a grande importância de estimular as crianças a brincarem, sair no sol, jogar futebol, porque até mesmo o sol estimula a liberação do hormônio que é a dopamina. E estudos também mostram que essa dopamina influencia no crescimento ocular. E o crescimento ocular que vai causar a miopia. Quanto maior o olho, vai aumentando a miopia. Então, esse hormônio dopamina que o sol faz o corpo liberar também vai evitar que cresça muito o olho e aumente a miopia. Então, por essas duas razões, que aquele uso indiscriminado de celular, computador, aparelhos eletrônicos de perto podem criar aqueles problemas para a criança. Claro que tem a genética envolvida dos pais de ter a miopia, mas até os 7 anos existem estudos que mostram que aquele uso intenso do celular, do computador para perto pode causar um aumento do grau. Uau! O doutor está comentando aqui algo assim muito interessante. Eu já vi algumas crianças em sala de aula mesmo, que as crianças estão lá com um livro, pode ser livro ou celular, mas por mais que ela esteja com óculos, elas ficam assim, doutor. Aí eu falei assim, mas peraí, gente, ainda bem que eu estou aqui numa pauta interessante que fala acerca disso. Eu queria entender por que a criança ela está com óculos e por mais que ela esteja com óculos, que seja de perto, ela ainda está assim, ó, vendo assim de perto. Por que isso? O que acontece? Primeiro, o paciente míope, ele vai ter uma dificuldade mais de longe. Então, esse paciente míope, ele vai usar um óculos que não vai atrapalhar de perto, mas que talvez esse óculos, ele vai ter aquela mania que ele já estava acostumado de trazer de perto. Mas um paciente... Isso sem óculos? Isso sem o óculos. Mas o paciente automíope, quanto mais alta a miopia, mais perto ele precisa trazer. Com o foco óculos? do míope, sem o óculos, isso. Sem o óculos. E aí, quando ele coloca o óculos, ele já não sente tanta necessidade. Sim. Mas já está com aquele costume de chegar de perto. E o paciente hipermétrope é aquele paciente que precisa da acomodação da visão. Ele enxerga, mas ele faz força para enxergar. Então, essa criança que não fala para os pais que a visão está ruim, mas que no final do dia pode vir a dor de cabeça. Por quê? Porque ela enxerga porque a musculatura está fazendo força para enxergar. Então, ela enxerga tudo o que ela precisa, mas chega no final do dia, ela começa a sentir dor de cabeça. Então, esse é mais o paciente hipermétrope. O míope não, ele vai relatar para a mãe que na lousa da escola não está enxergando e vai sentir que quando colocar o óculos vai melhorar. O hipermétrope já não sente tanto a dificuldade visual, mas no final do dia pode ter a dor de cabeça, principalmente quando tem a leitura prolongada de perto. Então, por mais que, por exemplo, aquela criança, ela tinha dificuldade de enxergar de perto, estava sem óculos, tá. Aí foi fazer um tratamento, os exames, tudo direitinho com o oftalmologista, chegou lá no doutor Daniel, viu o grau direitinho, analisou, viu qual é a enfermidade, colocou o óculos na criança. Então, cabe agora aos pais, ou então cabe ao médico... ensinar para ela ensinar ela começar a ler de longe, não é Sim, isso? porque quanto mais você Tirar traz de esse perto... vício dela de perto. Sim, porque quanto mais você traz de perto, mais a musculatura ocular contrai, mais acomoda a visão. Uau. E até os 7 anos mais vai ajudar esse grau a aumentar. Então, é importante os pais entenderem o limite do uso, não é que não pode usar. É uma tecnologia que a gente precisa ter a nosso favor. Mas a gente tem que ter um limite para que essa tecnologia não vá contra nós. E principalmente as crianças até os 7 anos de idade. Porque existem estudos que mostram isso. Entendi.
como nós estamos falando aqui sobre a volta às aulas, crianças que não estão rendendo na sua sala de aula com um determinado tipo de matérias. Doutor, se esse pai, essa mãe, avista bem antes o caso, por exemplo, vamos botar aí lá para os seus 3, 4 anos, avista o caso, 5 anos, avista o caso do filho que está com probleminha na visão, né? E o filho pode até vir a usar óculos, mas ela consegue ter uma recuperação, que quando ela completar 10 anos em diante, ela não usar mais óculos? Não, a importância do óculos até os 7 anos, como eu estava falando, seria essa ambliopia, o olho preguiçoso, que é o estímulo visual. Sim. Se o paciente tem um grau de 2 nesse olho, 5 nesse, a gente precisa privar o olho bom da visão com o tampão ocular, passar o óculos para que estimule a visão do olho ruim. Isso a gente só consegue mais até os 7 anos de idade, em que ele está desenvolvendo a visão neurológica. Então, a importância do uso do óculos é o desenvolvimento visual e, claro, o enxergar melhor, o desenvolvimento na escola, no colégio e a dor de cabeça. Agora, eu sempre digo que o óculos não vai fazer regredir o grau, nem estabilizar. E o não uso não vai fazer aumentar. O que vai fazer mudar? O desenvolvimento da criança. Por mais que aquele pai tenha pego o caso do filho logo no comecinho... Não vai influenciar no aumento, mas a importância de detectar precocemente é o estímulo visual, principalmente em quem tem essa ambliopia. O paciente tem essa diferença de grau entre os dois olhos, mas o uso do óculos é importante até mesmo para o desenvolvimento na escola, para dor de cabeça, mas é importante entender que o uso não vai diminuir o grau, nem estabilizar, nem o não uso não vai fazer aumentar. O que vai fazer isso modificar? Primeiro, desenvolvimento. A criança está desenvolvendo, crescendo, do mesmo jeito que ela está crescendo, a anatomia do olho está mudando. Então, o grau pode mudar. Outras alterações, isso que eu expliquei, o uso intenso do celular. Isso pode ser algo externo que vai influenciar no aumento do grau por estar usando muito celular. E uma dica também, paciente com rinite alérgica, que tem paciente com os pais com ceratocone. O que é isso? É a córnea do olho mais curvada. Quanto mais curva, maior o astigmatismo. E quanto mais você coça o olho, você pode influenciar nesse aumento do astigmatismo. Então, tomar cuidado no coçar os olhos, principalmente quem tem um histórico na família de ceratocone, porque pode influenciar no aumento do astigmatismo por aumento da curvatura da córnea. Rapaz, todo cuidado é bom, nós precisamos ter, porque o olho em si, ele é muito sensível, né, doutor? Ele precisa de descanso, ele precisa de lavagem no sentido da gente estar passando sempre o colírio. Sim. Agora, só uma observação, doutor, que eu sempre quis fazer essa pergunta para o oftalmologista. Tem muitas crianças e adolescentes, por exemplo, vamos falar como se fosse a gente. Você está de óculos, eu também uso óculos. Mas só que eu vou fazer uma prova e eu esqueci o meu óculos em casa. Puxa, não estou enxergando nada. Aí, Daniel, me empresta o teu óculos. Sim. Aí você vai e me empresta o óculos. Ah, que bom. Até que dá. E aí, danifica a minha visão? É bom essa pessoa ficar usando o óculos emprestado do outro? Quando é bom, quando é ruim, eu gostaria que você falasse, porque tem muito esse tipo de casos que acontecem. Sim, isso não é bom. Primeiro, vamos dar o exemplo do míope. O míope é um paciente que você hipercorrigindo, se o paciente tiver 1 grau, você passar 2,5, ele vai enxergar tudo. Só que você está hipercorrigindo. Então, você pode fazer com que esse paciente sinta dor de cabeça, desconforto no final do dia. Então, ele pode estar enxergando com um grau mais alto do que ele precisa. Outros problemas, o paciente com grau correto, ele pode ter, como eu estava falando, 1 grau num olho e 2 no outro. E o outro paciente que pediu emprestado, ele tem 2 graus nos 2 olhos. Então, ele não está utilizando o grau correto dele. Então, isso por mais que eu diga... Que eu esteja enxergando melhor. Isso, por mais que eu tenha relatado, não, Daniel, eu estou enxergando bem, graças a Deus. Mas não é o grau correto dele. Pode danificar mais ainda a minha visão? Danificar, eu não diria, mas você pode acomodar mais a visão com aquele grau errado. Essa acomodação excessiva pode influenciar no desenvolvimento, principalmente, de novo, até os 7 anos de idade. Então, utilizar os óculos de outras pessoas não é indicado. Comprar um óculos em camelô, eu coloquei esse aqui e enxerguei. Totalmente contraindicado, porque ele vai ter um grau igual nos 2 olhos, não vai corrigir o astigmatismo, pode ter um grau mais alto do que você precisa ou mais baixo do que você precisa. Então, você precisa passar em consulta com o oftalmologista, avaliar o seu grau para utilizar corretamente e evitar qualquer transtorno no futuro para você.
Olha, já fica a dica aqui do Dr. Daniel relatando a respeito disso de óculos. Isso aqui muita gente faz. Quer chegar no camelô, que óculos bonitão, isso aqui, 50 reais, 30, 10 reais, por mais que seja de sol, para você curtir numa praia, pegar aqui numa... não compra, porque vai trazer problemas sérios. Ainda tem pessoas lá do camelô que falam assim, não, isso aqui é ultravioleta. Sai fora, né, doutor? Sim, porque o óculos de sol que não tem o filtro, além de você estar escurecendo, vai ser pior. Por quê? Porque vai dilatar mais a pupila por ele ser escuro, vai entrar mais raio de sol que faz mal do que era antes que a pupila estava fechada e não vai filtrar. Então, usar óculos que não tem o filtro é melhor não utilizar. Então, por isso é importante o uso de óculos que tenha a procedência correta, a segurança de que tem o filtro VA-UVB que vai proteger a sua visão. Compra numa loja de qualidade, né, com oftalmologista direitinho, pessoas que entendem do assunto concernente a isso. Doutor, gostaria que você falasse um pouco sobre o uso de aparelhos eletrônicos pra gente. O aparelho eletrônico, como eu falei, principalmente nas crianças até os 7 anos, precisa existir esse limite do perto, do quanto usar. Então a gente diz, em crianças menores, 1 hora por dia, conforme for crescendo, no máximo 2, mas ter esse jogo de uso aqui, vai fazer alguma coisa para longe, vai correr. E além disso, os aparelhos eletrônicos emitem uma luz chamada luz azul, que a longo prazo, essa luz ela pode causar uma catarata um pouco mais precoce, ela pode trazer, para quem já tem uma genética propensa a ter a degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina, essa emissão constante de luz azul pode piorar esse paciente que já tem essa predisposição. Então existem alguns óculos com filtro de luz azul. Para quem usa muito o aparelho eletrônico, é bom utilizar esse filtro de luz azul. Outro problema do uso intenso de aparelho eletrônico, o que acontece? Quando você fica lendo muito tempo o celular, computador, você está mais concentrado. Então você vai piscar menos o olho. Você piscando menos o olho, vai evaporar a sua lágrima e o seu olho vai ressecar. Então você vai começar a sentir ardência, vai começar a embolar a visão, olho vermelho. Então, todo o limite dessa utilização do aparelho eletrônico é importante, tanto pelo olho seco, como por esse cansaço ocular, emissão de luz azul. Então é sempre bom você utilizar, mas sempre com limite. Agora, nós estamos falando aqui sobre enxergar, né? A pessoa ler de perto e de longe. Por exemplo, o problema que essa criança tem, ou esse adolescente tem, é só no enxergar no sentido de ler, né, na sala de aula. Mas só que no seu dia a dia, aquela criança, no caso, ela não precisaria usar o óculos. Ou precisa usar o óculos. Ou usa o óculos só na hora que for ler ou for fazer alguma matéria que foi designada pelo professor. Certo. O correto é utilizar o tempo todo. Como eu falei, o míope vai precisar do óculos de longe. Quando ela for usar o celular, o computador, não precisaria usar, tá? O hipermétrio vai acomodar a visão tanto para longe como para perto, então é bom utilizar o tempo todo. E o astigmata precisa também usar durante o dia todo. Agora, as mães que têm um filho que precisa fazer o tampão ocular e que precisa estimular a visão, esse deve fazer o uso por um período mais longo, porque a gente até os 7 anos precisa recuperar esse olho que é o olho preguiçoso. Então, a gente tenta conversar com os pais para tentar usar o máximo possível dentro do que aquela criança aceitar. Não a gente empurrar também, mas dentro do que a gente consegue conversar com a criança, com os pais, convencendo, a gente faz o uso dentro do necessário e importante para ela em cada caso. Tem algum relato, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor, de algum relato que você tenha recebido, até mesmo lá na sua clínica, sobre a evolução da visão das crianças? Você teria algum relato para a gente? Sim, eu diria que a criança, o bebê já nasce com uma visão, mas por isso que o bebê ele precisa estar perto da mãe, escutando a voz, porque ele vai enxergar mais vulto no lugar que tenha mais contraste e vai ter aquele contato visual, então precisa dar perto. Então ele vai enxergar mais vulto. Quando tiver mais ou menos uns 4 meses, ele começa a alinhar o olho. Então muitas crianças nascem com o olho estrábico, com desvio, e até os 4, 6 meses a gente espera uma melhora espontânea. Depois de 6 meses que a gente começa a se preocupar se existe algum problema ou não. Então, existe esse problema do alinhamento ocular, do estrabismo. Não havendo, vocês fazem uma cirurgia? Dependendo, às vezes, o óculos, quando tem uma hipermetropia alta, só o uso do óculos já consegue diminuir esse desvio. O uso do óculos sem a cirurgia? Mas quando você tira o óculos, volta a desviar. Então, o uso do óculos está fazendo efeito enquanto você usa. A cirurgia é quando você não consegue corrigir
com o uso do óculos, tá? Mas quando a criança é feita, Depende do caso. Depende Se você do caso. consegue o que é necessário só com o uso do óculos, não. Se você tem aquele alinhamento, mas ainda precisa de mais um pouco, é importante, dentro de cada caso, adicionar a cirurgia. E a partir dos 4 meses começa aquele interesse da criança pelas cores azul, vermelho, amarelo, então ela começa a perceber mais aquelas diferenças, mas a visão mesmo da criança para chegar parecida com a nossa seria mais ou menos com uns 4, 5 anos de idade. Porque ele vai evoluir, vai ter o desenvolvimento neurológico. Então, para a gente colocar as letrinhas na parede, falar para a criança ler para ser igual a nossa a partir dos 5, 6 anos. Então, até chegar lá, tem todo um desenvolvimento processo, né? que vai melhorando aos pouquinhos. Então, a gente vai sempre conversando com os pais, porque na hora do exame, que não tem a ansiedade de enxergar igual a gente, porque tem toda a evolução até chegar nesses 5, 6 anos mais ou menos. E fica um alerta para todos os pais que estão nos assistindo, não fica só preocupado, porque quando completa um ano, doutor, os pais ficam muito preocupados. Vai, fala papai, fala mamãe. Não, você tem que ficar preocupado com tudo, viu? E a visão, ela é muito importante no corpo de uma pessoa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o momento de estimular a visão é essa, tem que ser cedo para que no futuro, não só na volta às aulas, a gente coloque ele para enxergar, porque às vezes já tem um problema que a gente não conseguiu tratar lá atrás. Olhar lá atrás. Eu quero que você deixe aí um relato para todos os pais, um despertamento para os pais que estão nos assistindo agora. Pode ficar à vontade, doutor. Sim, o importante não é só a visão que um paciente precisa ter aquele alfabetização, o enxergar na lousa. É importante um exame de rotina que é feito desde a maternidade, primeiro ano, todo ano, porque a gente vai detectar qualquer problema precoce antes que tenha um problema que você tenha que resolver no futuro. Então, a consulta de rotina anualmente da criança, mesmo sem sintoma algum, é necessário, e aquela conversa da professora, da pediatra e dos pais é importante porque cada um vai ajudar para saber o momento correto. Isso está estranho, vamos encaminhar para outro especialista, mas essa rotina do anual, mesmo sem ter nada, é muito importante. Doutor Daniel, muito obrigado por você poder nos favorecer tantas informações importantes. Volta às aulas iniciadas agora, antes de ontem. Fico alerta aí para todos os pais, todas as mães, fica atento, né? E vamos fazer os nossos filhos venham produzir, venham render dentro de uma sala de aula, não é isso, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a visão é importante e esse estímulo visual para as crianças, o estímulo e o interesse da volta às aulas é importante para os pais e para as crianças. Verdade. Deixa o telefone de contato. Onde você atende aqui em São Paulo? Eu atendo aqui na Zona Norte e tem as redes sociais, colocando Daniel Camelot, vocês conseguem puxar os contatos para poder entrar em contato conosco. É isso aí. Obrigado. Beleza, doutor, muito obrigado. Obrigado. Tá? Pelo carinho e poder passar para todos os pais aí o alerta, o start. Eu que agradeço Todos nós precisávamos. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, na sequência, sabe aquele cheesecake funcional, a dietinha boa? Vocês já viram aí que na nossa culinária salgada já teve uma dietinha também, um prato gostoso. Agora chegou o cheesecake funcional. Vamos fazer o seguinte, é rapidinho. Não muda de canal, não. Permaneça aqui com a gente, já estamos voltando.